Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui nessa série de estudos sobre a genuína experiência espiritual de Jonathan Edwards. Nós estamos tratando a respeito do que são emoções que autenticam uma verdadeira conversão. Nós vivemos em uma época onde se dá bastante crédito às emoções que as pessoas sentem, o que as pessoas vivenciam, as experiências e testemunhos que as pessoas passam, mas nós precisamos analisar esses testemunhos, experiências e emoções à luz das Escrituras. As emoções que caracterizam uma verdadeira conversão são emoções que Jonathan Edwards chama de emoções espirituais. Nós estamos aqui já numa série de vídeos sobre esse assunto. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, volte aqui e procure a nossa playlist sobre a genuína experiência espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como as verdadeiras emoções espirituais têm como fruto a prática cristã. O que é então que se entende por prática cristã? 3 coisas. Primeiro, o verdadeiro cristão dirige todos os aspectos de seu comportamento por regras cristãs. Segundo, o verdadeiro cristão, a prática cristã significa fazer do viver santo a maior preocupação da sua vida. E 3, a prática cristã significa uma perseverança constante na busca da santidade até o final da vida. Então, a verdadeira emoção espiritual que acompanha uma genuína conversão, ela tem como um fruto a prática cristã. Vamos ver aqui um pouco mais pormenorizadamente essas 3 características da prática cristã. A primeira característica é que uma das coisas em que a prática cristã envolve, que uma verdadeira conversão produz, é que o verdadeiro crente ele procura guiar todas as áreas da sua vida pela palavra de Deus. Isso é importante. Por quê? Porque nós temos muitas vezes uma visão do que o cristianismo envolve apenas o aspecto espiritual. Mas, queridos irmãos, na vida de um crente, a única coisa que não é espiritual é o pecado. Tudo que um crente faz é espiritual. Quando uma dona de casa está na cozinha fazendo um almoço, ela está numa atividade espiritual. Quando o marido está fazendo as suas atividades domésticas, brincando com as crianças, ou lavando o seu carro, ele está realizando uma atividade espiritual, porque tudo na vida do crente, que é uma nova natureza, é espiritual, e tudo que ele faz visa ter como fim último a glória de Deus. Então perceba, irmãos, isso é interessante porque à medida que nós vemos que a nossa vida cristã ela deve abranger a nossa vida em todos os seus aspectos, não há nenhum aspecto sequer que nós devemos ser guiados pela cosmovisão do mundo. Tudo aquilo que nós possamos fazer, nós temos que fazer obedecendo a palavra de Deus. Isso é a característica de uma verdadeira conversão. Não é cumprir apenas aquilo que me apetece. Não é cumprir da palavra de Deus apenas aquilo que eu me sinto confortável em praticar. É subordinar toda a minha vida, em todos os seus aspectos, à palavra de Deus e às Escrituras. João 5,14 diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não existe amigo do Evangelho. Ou você é amigo do Evangelho, ou você é um inimigo do Evangelho. E como é que eu sei que em qual categoria eu estou? Está aqui em João 15,14. Você faz o que Cristo manda. Cristo manda aquilo que está escrito na palavra de Deus, as Escrituras expressas no Antigo e no Novo Testamento. Você faz o que Cristo manda. Se você faz o que Cristo manda, você é um amigo do Evangelho. Você é amigo de Cristo.
você é filho de Deus. Então perceba, irmãos, e isso é importante porque muitas vezes nós temos uma concepção de que vida cristã é deixar de fazer algumas coisas e deixar de ser algumas coisas. É deixar de mentir, é deixar de roubar, é deixar de caluniar. É deixar de ser um bêbado, é deixar de ser alguém que se prostitui, é deixar de ser um ladrão. Certamente, a vida cristã envolve o deixar, o renunciar a determinadas práticas. Mas a vida cristã envolve um revestir-se do novo homem. A vida cristã envolve deveres positivos. Não é só você deixar de ser determinadas coisas, é você passar a ser outras coisas. É você passar a alguém que seja respeitoso, humilde, temente a Deus, perdoador, pacificador, misericordioso, amoroso com os outros. Ou seja, obedecer a Cristo é deixar de fazer aquilo que Cristo condena e fazer aquilo que Cristo manda. Isso é obediência, isso é prática cristã. Em segundo lugar, prática cristã envolve a principal ocupação da nossa vida deve ser a santidade. Irmãos, preguiça espiritual, preguiça em servir ao Senhor não combina com a verdadeira essência do cristianismo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. A verdadeira vida cristã é uma vida de trabalho árduo, em sujeitar a minha carne, em dizer não ao meu pecado, em sujeitar a minha vontade constantemente à vontade de Deus. Eu preciso entender isso. O terceiro ponto que Jonathan Edwards fala a respeito da nossa prática cristã é que o verdadeiro cristão ele persevera em sua obediência a Deus, através de todas as dificuldades enfrentadas até o fim da sua vida. Não, meus irmãos, a vida cristã não é algo fácil, como muitos pregadores tentam desenhar. Não é uma vida de vitória, não é uma vida de posses, não é uma vida de bênçãos materiais, não é uma vida de conquistas. A vida cristã é marcada muitas vezes por sofrimento, por lamento, por tentações, por tribulações. Mas essas coisas, elas servem como bênção na nossa vida, porque essas coisas nos servem para mostrar o quão nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos nos ajoelhar, clamar, depender do Senhor, e isso é prática cristã. É possível até que um verdadeiro crente, como diz a Confissão de Fé de Westminster, por algum tempo seja privado das consolações do Espírito Santo. Mas um verdadeiro crente jamais é privado de uma maneira definitiva das consolações, do convencimento que o Espírito Santo opera na nossa alma. Então, uma característica da verdadeira emoção espiritual é essa continuidade da prática cristã. Vem adversidade, vem lutas, vem dificuldades, mas você permanece firme, porque o seu propósito, a sua esperança não se limita a esta vida, a sua esperança está em Cristo Jesus. Irmãos, uma verdadeira emoção espiritual, uma verdadeira experiência espiritual vai gerar essa conduta de prática cristã, essa conduta de luta em santidade. E nesse ponto, Jonathan Edwards, ele tenta fazer aqui um breve resumo dessas características, todas que nós já vimos nas meditações anteriores, que acompanham, que vêm junto com a verdadeira experiência espiritual. Então ele diz que as verdadeiras emoções espirituais resultam na prática cristã, porque emergem de influências espirituais, sobrenaturais e divinas do coração. Meus irmãos, nós temos que entender que as emoções elas podem ser barulhentas, elas podem ser chamativas, elas podem ser fenomenais, mas a verdadeira experiência cristã, ela sempre possui uma influência sobrenatural, porque só uma influência sobrenatural é capaz de sujeitar uma vontade humana à vontade de Deus. Aqui nós vimos também
que uma característica da genuína experiência espiritual é buscar a beleza das coisas espirituais e não o nosso interesse próprio. Muitas pessoas seguem o cristianismo apenas para servir os seus próprios interesses. Quantos e quantos nós vemos na nossa cultura gospel? A pessoa entra no mundo gospel e começa a cantar, demonstra uma espiritualidade extraordinária, e logo um tempo depois essa pessoa começa a voltar às suas práticas anteriores. Meus irmãos, o que é isso? Está muito provavelmente isso aconteceu porque a pessoa começou a entrar nesse meio gospel, nesse meio evangélico tão maculado, né, que existe, justamente baseado no seu interesse próprio. Mas não, a verdadeira emoção espiritual, a verdadeira experiência espiritual, ela visa a beleza das coisas espirituais, não o seu interesse próprio, até porque o mandamento de Cristo Jesus é negar-se a si mesmo. A verdadeira emoção espiritual, meus irmãos, se fundamenta na excelência moral das coisas divinas. Você quer saber se é um verdadeiro crente? Você quer contestar a sua conversão? Veja se você sente um amor pela santidade. Mas não é só sentir o amor, porque não tem como você amar a santidade sem perseguir a viver uma vida santa. Então, a genuína experiência espiritual gera um amor por aquilo que é santo. E esse amor faz com que você persiga na sua vida um ideal de santidade expresso nas Escrituras. A verdadeira experiência espiritual resulta na prática cristã porque surge de um entendimento espiritual, não meramente de um entendimento intelectual. Não é entender o sacrifício de Cristo, é viver como alguém que entende o sacrifício de Cristo. Essa é a verdadeira emoção espiritual. Emoções espirituais resultam na prática cristã porque trazem uma convicção da realidade das coisas divinas. Meus irmãos, nós precisamos entender, nenhuma pessoa consegue ver a sublimidade de Deus, consegue contemplar a preciosidade do Evangelho, sem ter a sua vida impactada, suas práticas, o seu viver, tudo que ele faz, sem ser impactado pelo Evangelho. Emoções espirituais resultam da prática cristã, porque sempre coexistem com a humilhação espiritual. Meus irmãos, o orgulhoso, ele não se submete, o orgulhoso, ele é prepotente, o orgulhoso acredita que basta-se em si mesmo. Uma das chaves principais para nós entendermos a verdadeira genuína espiritual é a humilhação espiritual, é a humildade, porque o humilde, ele é dependente, o humilde a humildade gera obediência ao Senhor. As verdadeiras emoções espirituais, elas resultam na prática cristã, porque existe uma mudança de natureza. É a nossa natureza que é mudada. E essa natureza agora tira um espírito egocêntrico, a noção egocêntrica que em nós habitava, e agora habita uma noção cristocêntrica. Cristo torna-se o centro da nossa vida. Tudo que nós fazemos é para Ele, é por causa dEle e é para a glória dEle. É isso que a verdadeira emoção espiritual resulta. Da mesma maneira que uma vida cristocêntrica e uma verdadeira emoção espiritual gera um coração manso, um espírito pacificador, porque isso combina com a virtude cristã. Do mesmo jeito que existe um equilíbrio, uma simetria em lidar com o pecado dos outros e com o meu pecado. Emoções espirituais resultam na prática cristã porque produzem um desejo por santidade mais profunda. Meus irmãos, vocês conseguem perceber que Jonathan Edwards, esse puritano americano, como muitas vezes é chamado, repete o tempo todo santidade, santidade, santidade. Meus irmãos, porque é isso que nós precisamos na vida cristã, nós precisamos de santidade. Muitas vezes essa é uma palavra fora de moda. Eu até gosto de dizer, como Deus é santo, eu gosto de cantar na beleza da sua santidade, mas será que eu gosto de viver uma vida santa? É isso que eu preciso analisar, é isso que eu preciso olhar no meu coração e dizer, meu Senhor, quebrando meu coração, me torna alguém santo, me torna alguém amoldado à Tua palavra, em concordância com os Teus mandamentos.
É isso que uma verdadeira emoção espiritual gera. Pode ser uma emoção silenciosa, pode ser uma emoção sem barulho, mas uma verdadeira emoção espiritual vai causar uma mudança de natureza, porque agora o homem que se deleita no pecado, esse ser humano agora ele começa a amar e a se deleitar e a buscar como objetivo da sua vida a glória de Deus por meio de uma vida santa. É isso que nós, meus queridos irmãos, como igreja, devemos buscar todos os dias da nossa vida, e essa busca de santidade só cessará quando nós estivermos com Cristo Jesus no céu, aonde não haverá mais presença do pecado. Mas até lá então, nós precisamos buscar viver uma vida santa e perseguir uma santidade, porque é isso que uma verdadeira emoção espiritual gera. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que o Senhor nos santifique, irmãos.